Alô, amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo aí a análise do jogo, jogão de bola, Santos 3, Inter de Limeira 2. Um jogo de 5 gols, tem que ser um jogo intenso, tem que ser um jogo movimentado, principalmente no primeiro tempo, onde tivemos 3 gols. E no segundo tempo, o Santos sempre atrás do placar, mas consegue a reação e consegue a vitória nos últimos minutos da partida. Foi um jogo interessante, não foi um jogo brilhante do Santos, mas o que importa foi a vitória do Santos sobre a Inter de Limeira, mas mesmo com a vitória, o Santos não consegue o seu objetivo que tinha, né, de ser o primeiro lugar na tabela geral. O Palmeiras conseguiu esse feito, mas o Santos é o líder da sua chave, o Grupo A, e isso tem que ser comemorado. Por quê? Porque é um time novo, porque é um time reformulado, e o Fábio Carille, que vinha de uma vitória nos últimos 3 jogos, consegue aí terminar essa fase do Campeonato Paulista em alta, repito, apesar de que o Santos não fez um jogo brilhante. O Santos vence a Inter de virada, mas fica atrás do Palmeiras no Paulistão. 3-2 na Vila Belmiro, torcida chegou a vaiar o Santos quando estava atrás do placar, mas no final comemorou esta vitória 3-2, uma vitória conseguida, né, obtida na base da garra, na vontade dos jogadores, e 3-2 pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras, repito, ficou com a liderança geral do campeonato. Furk, depois desse jogo, tem que ser o titular do time, né? Furk 2 vezes, Quirino também marcou 2 vezes, e Casares decidiu a parada aí no final da partida. A Inter esteve na frente 2 vezes, mas o Santos teve poder de reação e virou o placar. Santos, portanto, ficou com o segundo lugar geral, além da liderança isolada do Grupo A, com 25 pontos. O Santos, que reagiu aí para as fases finais do Paulistão, né? O Peixe havia vencido, conforme eu falei antes, um dos últimos 3 jogos com o técnico Fábio Carille, admitindo a queda de rendimento, mas hoje o Santos conseguiu essa brilhante, essa boa reação frente à Inter de Limeira. O Peixe, que não fez um grande jogo, como eu falei antes, mas conseguiu a vitória importante para não perder a confiança. O Santos poupou alguns atletas para essa partida, a Inter também poupou. O Peixe foi a campo sem Aderlan, sem João Schmidt, Diego Pituca e Guilherme, além do lesionado William, que já não joga mais neste Campeonato Paulista. O Santos agora enfrenta a Portuguesa em casa nas quartas de final do Campeonato Paulista, e a Inter de Limeira jogará contra a Red Bull Bragantino como visitante. E o primeiro tempo foi de uma eletricidade impressionante. Foi um jogo muito intenso, um jogo de 3 gols nos primeiros 45 minutos, mais os 4 minutos de acréscimo. Portanto, nos primeiros 49 minutos de partida, um jogo muito movimentado, e 3 gols, ataques a todo tempo, com as defesas expostas, e a Inter de Limeira foi quem abriu o placar, isso aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o Felipe Jonathan quis dar uma caneta na defesa e perdeu a bola, e aí o Nonato derrubou o Albano na área. Pênalti muito bem cobrado aí pelo Quirino, né, que bateu no meio, e o João Paulo antecipou caindo para um dos lados, e aí o gol estava decretado 1-0 para a Inter de Limeira. E depois, né, o Santos reagiu rápido, o Santos não perdeu tempo. 1 minuto depois, Otero recebeu pela direita, driblou o César. Aliás, Otero foi um dos destaques do jogo.
driblou o César Moraes e cruzou bonito aí na cabeça de Furk. Esse sim foi o grande destaque do Santos na partida, afinal de contas fez 2 gols, o primeiro de cabeça aí, o centroavante argentino teve que se abaixar aí para cabecear no canto de Max, 1-1, muito oportunista o Furk. O Peixe seguiu aí sem o controle do jogo, a Inter dominava a partida e levou o segundo gol aos 23 minutos do primeiro tempo. Defesa aberta, Felipe Jonathan muito mal na partida e mal posicionado, e o Pedrinho não conseguiu fazer a recomposição. Bochecha bateu errado e acabou dando uma assistência para Quirino, ou seja, o que ele não quis fazer acabou dando certo, que deslocou João Paulo com todo o espaço do mundo, fazendo 2-1 para a Inter de Limeira. E nos minutos finais do primeiro tempo ainda, o Santos quase leva o terceiro gol e o Santos só assustou na bola parada de Otero, né? O César, da Inter de Limeira, quase faz o terceiro gol que eu estava falando. Parte da torcida vaiou o Peixe na saída para os vestiários, inconformado com essa derrota parcial na primeira etapa. Só que na segunda etapa foi só festa na Vila Belmiro, porque o Santos conseguiu reagir, conseguiu empatar e conseguiu virar a partida já no finalzinho do jogo. O Santos voltou a campo, sem alterações. Fábio Carille apostou no mesmo time do primeiro tempo, mas voltou com outra postura, uma postura diferente. O time sofreu menos na defesa, a defesa estava muito exposta no primeiro tempo e criou mais oportunidades, inclusive, principalmente por meio de Otero, que, repito, foi um dos destaques deste jogo. Logo aos 5 minutos, Pedrinho sofreu pênalti, e quem foi para bater foi o Furk, que bateu com muita força, bateu com raiva e fez aí o empate com uma bomba para vencer o goleiro Max da Inter de Limeira. Com o empate, o Santos fez algumas substituições, algumas trocas e foi ao ataque. Colocou o time mais para cima, mas aí esbarrava aí na boa defesa da Inter. E aos 38 minutos veio a virada. 38 minutos, o jogo já se encaminhando para a parte final da partida. Guilherme Mariano deu um passe bizarro para Casares, que deslocou o Max e fez o 3-2 para o Peixe frente à Inter de Limeira. Furk brilhou no jogo, Otero fez boa partida e quem decidiu foi Casares nesta partida importante, né? Porque a última partida antes aí das partidas decisivas do Campeonato Paulista. João Paulo, goleiro, não teve culpa nos gols da Inter, errou aí algumas reposições com os pés. Definitivamente, João Paulo, o forte dele não é com os pés. Rainer teve boa participação ofensiva, né? Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, atuou nas duas. Às vezes abusou do individualismo e acabou desperdiçando jogadas, oportunidades e quase marcou um gol o Rainer. Gostei da participação do Rainer nesta partida. Gil, bem, seguro, até esteve melhor que o Joaquim, diga-se de passagem, mas também com um desempenho abaixo do que já conseguiu apresentar nesta partida o Gil. Joaquim fez uma partida abaixo do que costuma apresentar, né? Com alguns erros de cobertura, alguns erros de lançamentos e foi substituído por Jair. O Jair cometeu 2 erros em passes assim que entrou, mas conseguiu se recuperar aí e mostrou depois segurança, mas é um menino ainda, né? E o Felipe Jonathan muito mal. Foi o pior jogador do Santos em campo, né? Noite para esquecer do lateral esquerdo, muitos erros. E naquela jogada que originou o pênalti também, o erro inicial foi dele. E na cobertura do segundo gol do time visitante também deixou o campo vaiado pela torcida. Foi o pior jogador em campo, o Felipe Jonathan. JP Sherman foi bem, né? Gostei da atuação do jovem garoto, aí estreia com atuação boa,
mas não brilhante. Foi uma atuação discreta e razoável, vamos pôr assim. Mas teve chance de marcar um gol aí após receber passe de Morelos, mas parou no goleiro. Nonato, mais uma partida ruim do volante que não aproveita as oportunidades. Entrou no time titular no lugar de João Schmidt, mas realmente não foi bem. O Nonato cometeu o pênalti do gol da Inter de Limeira e perdeu também oportunidades no ataque. Não foi uma boa noite do Nonato. O João Schmidt entrou no segundo tempo para melhorar aí a marcação, também a saída de bola do Santos e deu conta do recado. João Schmidt sempre mantendo a sua regularidade. Rincon não foi bem nos duelos individuais, sofreu um pouco para acompanhar o rápido ataque da Inter de Limeira. Rincon também não foi bem na partida de hoje. Casares fez o que tinha que fazer, decidiu a partida, esforçado, né? Mas ainda sem conseguir assumir o protagonismo do time do Santos, mas aproveitou aí a oportunidade e virou o jogo para o Santos. Otero foi talvez um dos destaques da partida, né? O principal jogador na criação do Santos foi muito bem o Otero. Rolefeur, que foi também outro destaque, foram os dois melhores jogadores do Santos nessa partida, marcou 2 gols, muito oportunista, esteve bem principalmente nas bolas aéreas contra o adversário. Morelos não dá para dizer nada, entrou no fim da partida. Pedrinho, muita oscilação em campo durante a partida. O Patati, gostei da partida do Patati mais uma vez, viu? Entrou aí entre o meio e a ponta direita do ataque e deu conta do recado, fez boas jogadas aí, quase marcou um gol inclusive, mas foi impedido pelo pé do goleiro Max Wallef. E assim foi a partida do Santos, boa vitória de virada, mostrando poder de reação desse time que está sendo montado aí pelo presidente Marcelo Teixeira e tem tido aí um bom aproveitamento com o técnico Fábio Carille. Quero saber a sua opinião. O que você achou da partida? Quem foi o craque do jogo? Quem foi o perna de pau? Coloque nos comentários. A todos, muito obrigado pela audiência, beijo no coração e fique com Deus.